Jesus Cristo vive. Aleluia! Glória a Deus. É um momento de muita alegria para a igreja cristã, especialmente para nós que observamos essa data tão linda, data a qual validou e mostrou a nossa salvação em Cristo Jesus. E isso deve encher o nosso coração de orgulho, deve encher o nosso coração de esperança. Vamos para a ministração da palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo de celular em Lucas, capítulo de número 24. Vamos ler os versículos de 1 a 12. O tema dessa mensagem é: aquieta minha alma, Cristo ressuscitou. Aquieta a minha alma, Cristo ressuscitou. Lucas 24 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11, e a todos os demais que estavam com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, baixando-se, nada mais viu senão lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado com o que havia acontecido. Senhor, a Tua palavra foi lida e ela é suficiente para nos trazer, ó Deus, a edificação que nós necessitamos. Mas muito obrigado porque o Senhor está nos dando a oportunidade de comunicar, de esclarecer, de pensar um pouco mais a respeito da Sua palavra, que é viva, que é eficaz. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe a Sua igreja, use o Seu servo, apesar dele, e que em nome de Jesus nós possamos sair daqui com essa certeza viva no nosso coração, de que somos agora, ó Deus, participantes da glória do Senhor, por meio da ressurreição que celebramos no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu acho que esse salmo fala muito aos corações de muitas pessoas, especialmente ao meu. É o salmo de número 42. É um dos salmos mais recitados que nós temos. E esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Você pode conferir na sua Bíblia. E essa expressão, por que está abatida, ó minha alma, porque você perturba, ó minha alma, dentro de mim, parece uma expressão que hoje nós estamos vivendo com mais ênfase ainda, por tudo que nós estamos passando. Essa realidade de máscaras e álcool em gel e pessoas que estão se perdendo, traz uma turbulência enorme aos nossos corações, e por que não dizer a nossa própria alma, e por que não dizer a nossa fé? Se a gente olhar para as circunstâncias que nós estamos vivendo, não há esperança. Governos são antagônicos, ao invés de se juntarem para poder combater esse mal terrível.
Pessoas não respeitam as regras de recolhimento, de uso correto das suas máscaras, a questão da higiene. Se a gente olhar para todo o parâmetro estabelecido pelo governo, a autoridade e a observância da sua população, a gente vai simplesmente chegar a uma conclusão: não existe esperança para o povo. E o salmo que eu introduzi esse sermão é justamente um alerta que os salmistas estão dizendo: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Porque eles sabiam que as dificuldades eram de fato fatores que eram inerentes às suas próprias vidas. No entanto, quando eles perguntam a respeito desse abatimento, dessa perturbação da alma, logo em seguida eles respondem: esperem em Deus, eu ainda o louvarei. A perturbação da alma pode ser considerada hoje como uma inquietude sobre a vida. Eu não sei se você sofre disso, talvez aquelas palpitações mais fortes do coração, porque a gente não sabe o que espera ao longo do nosso dia. O abatimento, por sua vez, é um desânimo exacerbado a respeito da vida. Muitas pessoas estão acordando e dizendo: eu não quero me levantar da cama porque eu não quero encarar as próximas 24 horas do meu dia. O que nós podemos traduzir para os dias de hoje? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Deram um nome a essa perturbação, a essa inquietude. Esse abatimento da alma, os profissionais chamaram de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, enfim, outras doenças também que não podemos lembrar aqui de todas, mas você conhece porque está em muita mídia aí. E quando nós observamos as nossas vidas, principalmente no momento que nós estamos vivendo, percebemos que o pecado, ele foi como um meteoro que atingiu a nossa vida. Essa situação pandêmica de vírus, ela não é nem um décimo daquilo que o pecado trouxe à existência humana. Um décimo, estou sendo muito generoso. Os nossos sonhos são constantemente reduzidos ao pó. A nossa alegria, muitas vezes, é estar em deitar e não precisar levantar. Fui fazer uma visita a uma pessoa, parece que eu vi o leão da tribo de Judá. Pessoa que estava cabelo tudo para o alto. Eu falei: meu filho, quanto tempo você não levanta da cama? Quanto tempo você não respira um pouco, não faz uma outra coisa? Ah, pastor, tem muito tempo. Eu estou desanimado com a vida. Falta de fé, não vou julgar. Apenas uma coisa é certa, é que tudo isso atinge a nossa vida, mas o mais perigoso não é o coronavírus, não é as coisas que estão por vir, mas o mais perigoso é o que nós vivemos a respeito do pecado. O que o pecado trouxe à nossa vida. Eu chamaria todo esse quadro de uma horrenda existência com falta de esperança. Ou esperança minada. Para quem é da área do exército, sabe o que é andar num campo minado? É uma incerteza, uma insegurança. Porque qualquer passo que você der, de repente, bum! Explodiu. E a nossa vida tem sido vivida dessa maneira. Um campo minado. Mas a grande pergunta para os dias de hoje, nós podemos fazer assim: por que está em depressão, ó minha alma? Por que está ansiosa dentro de mim? Mas, ainda que o quadro seja mudado de porque te abates, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim, contextualizando para o dia de hoje, porque está ansiosa, ó minha alma, porque está em depressão dentro de mim.
A resposta é sempre a mesma: espera em Deus, porque ainda o louvaremos. Como é que nós esperamos em Deus? Através de uma coisa chamada perseverança dos santos. Segundo Richard Belcher, é a doutrina que afirma que os eleitos, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, continuarão no caminho da salvação, visto que o mesmo poder de Deus que os salvou, os preservará e os santificará até o fim. Perseverança do santo. Nós devemos ter esperança e perseverar, porque o mesmo Deus que te comprou na cruz do Calvário, Ele é o mesmo Deus que sustenta a sua vida, até o dia em que Ele nos buscar. Ou seja, o próprio poder de Deus, Ele não é só salvífico, Ele é também capaz de edificar a nossa vida, para que a nossa vida esteja sempre olhando de maneira muito firme para o nosso caminhar futuro. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui é que a nossa vida não se resume do parto ao ofício fúnebre. Tem gente que está vivendo dessa maneira, achando que a existência humana, ela apenas se limita do parto, do momento do nascimento, até o momento do ofício fúnebre. Isso é uma mentira. Isso é algo desprezível, porque reduz a esperança do crente, reduz a esperança do ser humano a respeito da salvação. E se a nossa vida se limita apenas a essa circunstância de tempo cronológico, de anos, dias, meses, então Cristo morreu em vão. Ou antes, ressuscitou em vão. Ou melhor, não antes. Mas, chegando aqui ao nosso texto, depois dessa breve introdução, Lucas, que não conheceu a Cristo, Lucas, que é um discípulo fora do tempo, ele é um extremo pesquisador a respeito da vida de Jesus, e todas os seus 2 livros foram direcionados a um homem chamado Teófilo. A gente pode observar nos primeiros versículos de Lucas, o Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Ele é extremamente minucioso e ele traz uma percepção muito interessante, porque ele consegue trazer 2 realidades aos nossos corações. A primeira é que mesmo que Cristo tenha nos prometido a vida eterna, nós ainda não acreditamos. Essas mulheres que foram até o sepulcro de Jesus, elas andaram com Jesus. Foram mulheres que foram impactadas pelo próprio Jesus, vamos dizer de Maria Madalena. Ela foi tirada de fato da morte. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Tiveram experiências maravilhosas e com certeza escutavam o Mestre. Só que o fato de mostrar que elas em alta madrugada foram ao sepulcro levando os aromas, elas não tinham entendido essa realidade da ressurreição. E em segundo lugar, é que depois de Cristo ter realizado essa grande obra, Ele despertou na vida daquelas mulheres um impulso de anunciar o que havia sido realizado. Ou seja, quando nós nos deparamos com a realidade da ressurreição, nós não podemos ficar com as nossas bocas caladas, com os nossos lábios fechados. Precisamos anunciar ao mundo doente e moribundo que a vida eterna é uma realidade irrefutável, sacramentada na ressurreição de Cristo. Lucas narra a história da ressurreição de Jesus de uma maneira impressionante.
Ele não constrói uma narrativa para poder vender o peixe, digamos assim. Por quê? Porque ele mostra que as mulheres foram primeiro ao sepulcro. Você pode perguntar assim, mas isso não tem muito a ver. Tem. Sabe por quê? Porque o testemunho de uma mulher era inválido. Se Lucas estivesse tentando ludibriar com o seu livro ali, o destinatário, Teófilo, ele ia falar assim, olha, grandes autoridades eclesiásticas foram até o sepulcro e viram que ele havia ressuscitado. E perguntaram aos guardas e eles falaram, olha, apareceu mesmo a luz e a gente não viu mais nada, o corpo sumiu. Isso é vender um peixe. Mas mostrar que as mulheres, aquelas que naquela ocasião, naquela cultura, eram rejeitadas e o testemunho não era válido, é mostrar que a Bíblia ela tem a sua relevância, ela tem a sua veracidade. E diante dessa breve introdução, eu quero observar algumas considerações importantes nesse texto para a nossa exposição. Fica a sua Bíblia aberta. Repare o que eu vou trazer aos nossos corações. Em primeiro lugar, a importância do autor ao falar que era o primeiro dia da semana, o domingo. Olha só o versículo de número 1 do capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, por que que isso é altamente relevante? Porque no pensamento judaico veterotestamentário, o que nós oferecíamos ao Senhor? O sábado, que é o último dia, que significa descanso. A gente trabalhava, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegava no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegava no sábado, a gente descansava. Mas agora, com essa nova realidade, com a ressurreição de Jesus, nós não oferecemos a nossa última gota de atenção, o nosso último vigor físico, nós oferecemos a Deus o nosso primeiro dia, a nossa melhor disposição física. Por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para mudar essa mentalidade. E uma mentalidade que às vezes está incutida na realidade da igreja. Qual é essa mentalidade? Por exemplo, e aliás eu vou fazer uma confissão pública. Eu sou mestre para fazer orações mais demoradas na hora de dormir. Confesso que ainda não tive aquela experiência de acordar dando amém, dormir no meio da oração. Mas deveria ser o contrário. Acordar mais cedo e falar, Senhor, essas são as minhas primeiras horas do dia acordado. E eu vou trabalhar. E eu entrego tudo nas tuas mãos. Todos os meus caminhos, todo o meu trabalho, toda a minha atenção. Tudo é para a glória do Senhor. E à noite, sim, também fazer orações. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me sustentou até o dia de hoje. Até no momento final do meu percurso diário. Há dois pontos importantes para a observação nesse primeiro ponto. Em primeiro lugar, foi no domingo também para que se cumprisse as palavras de Jesus em João, capítulo de número 2, se você puder dar poucos pulos na página da sua Bíblia, versículo 19. Quando Jesus ele chega ao templo e ele começa a ver os vendilhões ali, os homens fazendo câmbio, vendendo animais doentes para poder oferecer ao Senhor, ele faz um chicote e ele começa a bater em todo mundo, quebrando todas as mesas, jogando as moedas no chão.
E ele fala, olha, a casa do meu pai não vai ser uma casa de vendilhões, uma casa de mercadoria. E as autoridades estavam dizendo, esse homem está louco. E ele fala a seguinte expressão: destruir este templo, este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Obviamente, aqueles homens ficaram estarrecidos com essa afirmação. O templo de Salomão demorou décadas para ser feito. E um homem pretensioso chega e falou que vai reconstruir, mas obviamente Jesus não estava falando a respeito de um espaço físico, de alvenaria, mas ele estava falando a respeito do seu próprio corpo na ressurreição. Então, em primeiro lugar, aqui nesse primeiro ponto, letra A, digamos assim, é para que se cumprisse as palavras de Jesus. Todas as palavras de Jesus cumprirão sobre a sua vida, meu irmão. Inclusive aquela, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci a morte, eu ressuscitei, vocês ressuscitarão. E em segundo lugar, domingo, eu já falei no início, a mudança do paradigma sobre o nosso descanso. Não é mais o último dia, mas agora o primeiro dia da semana que oferecemos ao Senhor como primícia. E essa prática é repetida com os nossos dízimos, por exemplo. Quando você vai ofertar alguma coisa a alguém, um hambúrguer, não está podendo fazer essas coisas, né? Dá uma mordida aqui, tal. Você não oferece o seu resto. Quando senta a galera da juventude para comer um hambúrguer, isso já tem muito tempo. Mas quando sentava, o pessoal oferecia o outro, né? Você aceita antes de morder. Não é assim? Ou a gente pegava e mordia, comia bastante, babujava o negócio tudo. Não sabe o que é maionese, o que era baba. Perigoso falar isso nesses momentos, né? E aí você oferecia aqui, ó, tá babujado, mas se você quiser. A gente não faz isso com o próximo, por que a gente vai fazer isso com o Senhor? Oferecemos, portanto, o primeiro dia, porque é extremamente significativo para nós, os cristãos, o domingo em que Jesus ressurgiu dos mortos. Em segundo lugar, a incredulidade daquelas mulheres. Reparem que elas começaram a ficar perplexas quando encontraram a pedra do sepulcro removida. Versículo de número 2. Elas entraram, não acharam o corpo do Senhor, e elas perplexas, como eu disse, a respeito do que tinha acontecido, viu 2 varões. E eles fizeram uma indagação extremamente importante. Por que buscai dentre os mortos aquele que vive? Elas prepararam um ritual de aromatização do corpo, embalsamento do corpo. Era um sinal de respeito. Mas ao mesmo tempo, elas não atinaram que Jesus haveria de ressuscitar. E mesmo elas conhecendo os profetas que falaram a respeito disso, mesmo conhecendo as palavras de Jesus, como nós lemos em João, elas não acreditavam que Jesus iria ressurgir da morte como vencedor. E esse texto, esse trecho, mostra que muitas vezes a incredulidade permanece, reside em nosso coração. Às vezes nós experimentamos do lavar regenerador de Cristo,
fomos alcançados. Cristo mudou a nossa existência, o significado da nossa existência. A gente pega a foto antiga, quando você não conhecia Cristo. Se você se converteu ou foi alcançado por Cristo, numa determinada idade um pouco mais avançada, pega umas fotos antigas, antes de Cristo e depois de Cristo, que não serve só para a história, para contar o tempo. Já vi gente com camisa do Corinthians, antes de Cristo. A pessoa estava na sarjeta. Você vê que o semblante é diferente. Não há brilho no olhar. Não é você não, tá, Letícia? Não vou contar que a vive de jeito nenhum. Não há brilho no olhar. Muito pelo contrário. Às vezes a pessoa está com um copo de cerveja na mão, um copo de cachaça na mão, um cigarro na mão, mostrando que ela está entregue à morte, a uma vida moribunda. E pega agora como é que você está. E nós vamos vivendo essa rotina, fazendo as mesmas coisas, porque nós ouvimos as escrituras, a pregação, as canções são ministradas, o sacramento será ministrado no dia de hoje. Isso não traz impacto em nossa vida, não gera mudança, metamorfose, metanoia, mudança de mente, mudança de forma. Não há diferença, porque o coração do ser humano, ele é inclinado à incredulidade. É mais fácil deixar de crer, é mais fácil não crer. Agora prestem atenção, o que esses dois varões eles falaram. Por que buscais dentre os mortos aquele que vive? E aí no texto original, é interessante demais. Porque Lucas não usa a palavra thanatos para morte, e sim necron. Thanatos talvez seja uma palavra um pouco mais atípica do nosso vocabulário, mas necron não. Necron vem de, ou necrosado vem de necron, é a mesma raiz etimológica. Em outras palavras, o que os anjos estavam dizendo, e está invertido mesmo, está dizendo assim: porque vocês estão buscando vida, no meio de carne em decomposição, em meio da carne necrosando. A vida eterna não é encontrada em carne em decomposição, na morte física. A vida eterna é encontrada num sepulcro vazio, aonde Jesus ressuscitou. Num sepulcro aonde não há necrose. Não é somente um local onde se sepultavam. Havia ali a falta de atividade vital, porque vocês estão buscando vida, mulher. Por que vocês estão buscando vida, mulheres? Onde só há decomposição, aonde não tem vida. Zoe, que vem de zoologia. Incredulidade no nosso coração. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, onde você tem buscado vida? Aonde você tem buscado vida? Nas páginas de um jornal? Nos noticiários de uma TV? Nas redes sociais? Só a vida em Cristo, porque Ele venceu a morte. Aleluia. Aleluia. Terceiro lugar, o ato de relembrar que Jesus havia dito sobre a sua obra. Normalmente a gente tem usado a palavra gatilho
para poder falar a respeito de doenças psicológicas que têm surgido na nossa sociedade, né? Por exemplo, a pessoa começa a ter síndrome do pânico porque, às vezes, ela passou uma situação que lembrou aonde ela começou a ter essas crises. A gente chama isso de gatilho. E aí tem irmãos mais gabarito do que eu para poder explicar isso melhor. Mas esse texto, a palavra gatilho se encaixa muito bem, porque os anjos ou os varões que estavam ali, eles lembraram das palavras de Jesus, dizendo assim: vocês estão lembradas do que Jesus vos preveniu, estando ainda na Galileia? Versículo 7, quando disse: e importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E aí, então se lembraram das suas palavras. Às vezes a gente precisa de gatilhos. Mas pastor, onde que eu encontro gatilhos? Nas Escrituras. Você encontra gatilho, motivação, você encontra o relembrar nas Escrituras Sagradas, quando ela é exposta, quando ela lida, quando ela de fato aplicada pelo Espírito Santo no nosso coração. Irmãos, precisamos de fato começar a compreender como é viver uma vida de relembrar o que Cristo fez, o seu significado sobre as nossas vidas e a significância que isso traz para nós. Não é à toa que a igreja observa o sacramento ceia constantemente, para que a nossa vida seja edificada, para que nós nos lembremos de que de fato Cristo Jesus, Ele está vivo, para que nós possamos encontrar gatilhos, para relembrar o sacrifício que foi vicário, que foi substitutivo, ou seja, a cruz era destinada a cada um de nós. Mas Cristo substituiu a nossa vida, lembrando o Cordeiro Pascal, lá no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo de número 12, sem defeito, sem mácula, sem pecado, Jesus, portanto, nos substituiu. E essa substituição é interessante, porque imagine que você seja um técnico de um time. Você pega o melhor jogador e coloca ele como uma condição de titular. Não é assim? Se eu for jogar no time da igreja aí, eu vou chegar no status de titular. Nada de reserva. Brincadeira, tem gente aqui que me olhou até de cara feia. Eu sou ruim de bola, tá? Já estou avisando. Nem me chamaram para pelada, para brincadeira no futebol. Mas olha que interessante. O titular era o pior. O titular da cruz era o pior. O titular da cruz era eu. O titular da cruz era você. Só que Deus, ia fazendo essa analogia, e irmãos, não sendo desrespeitoso com o nosso Deus, Ele como técnico, Ele tira o titular ruim e coloca um substituto melhor, perfeito. Jesus Cristo é perfeito, substituiu as nossas vidas em perfeição e nos deu a vida eterna. Precisamos lembrar, a palavra exposta, ela não deve ser apenas um gatilho, mas uma motivação genuína de levar as boas novas que o mundo tanto necessita. Em quarto lugar, a importância de anunciar
que Jesus ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16 e versículo 17 vai dizer assim: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. O mundo tem sido cada vez menos alvo de uma pregação eficaz por conta da nossa fé fantasiosa. Uma fé que se resume em sentar, ouvir e não praticar. Uma fé morta, como diz Tiago em sua epístola. Uma fé sem impacto. Irmãos, eu não estou dizendo que nós devemos cometer loucuras por Cristo. Tem até um movimento assim, né? Loucos por Cristo. Não. Basta que nós façamos o fundamental, crer e pregar. Não precisamos fazer loucuras por Cristo, basta fazer aquilo que Ele nos ordenou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, porque quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. No mundo onde a palavra da moda tem sido morte, morreu mais 30, mais 40, mais 3 mil, aqui no Brasil, na França, na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Oceania. A palavra da moda é morte. Precisamos gritar aos mais altos berros: ressurreição, existe ressurreição em Cristo. Dizer para o mundo que a vitória da morte foi tragada no momento em que Cristo ressurgiu em glória. A importância de anunciar que Jesus Cristo ressuscitou. E por que eu estou falando isso? Porque quando elas se lembraram, houve aquele gatilho, elas voltaram do túmulo e começaram a anunciar todas as coisas aos 11, e não só aos 11, e a todos os mais que estavam com eles lá. Anunciar, anunciar, anunciar. Quem trabalha no ramo de ser empresário, quem é empresário, sabe a importância de se anunciar o seu produto, né? Se eu quero vender esse álcool em gel, eu vou falar as propriedades, 70% de eficácia contra 100% de eficácia, porque é 70% na sua composição química. Ele vem num vidro prático. Precisa anunciar para poder vender. Mas nós não vendemos Cristo, nós apresentamos e anunciamos Cristo, não para a pessoa adquirir apenas um benefício, mas para a pessoa adquirir a salvação, que é muito além de que um benefício. Elas não titubearam, elas voltaram do túmulo. E começaram a dizer aos 11, todos que estavam por perto. Lembram da mulher samaritana? Quando ela foi impactada pelas palavras de Jesus em João, capítulo de número 4? Quando ela se atinou, quando ela percebeu que ela estava falando com o próprio Deus, com o Messias, o que ela fez? Ela não se conteve. Ela não ficou mais com vergonha do seu pecado, porque ela ia meio-dia no poço, porque ela tinha vergonha, era o horário que o sol estava a pino. Mulher nenhuma buscava água nesse horário, mas ela sim, porque ela tinha vergonha dos seus pecados. Ela não queria ser vista, mas a partir do momento em que Cristo teve um encontro com ela, que ela teve um encontro com Cristo, ela abandonou esse pensamento e começou a anunciar a respeito de Jesus. Se não pregamos, não há cura nas almas. Não haverá esperança nos corações. E para a igreja, para uma igreja,
matar uma sociedade inteira, basta ela fechar os seus lábios. Basta ela deixar de anunciar a vida, Cristo. Em último lugar, quinto, como é a nossa receptividade, com relação à ressurreição? Como nós recebemos isso? Lucas narra que os discípulos acharam um delírio. Parece um delírio. Os faraós, eles tinham a questão da mumificação do corpo, porque esperavam que eles pudessem desenvolver uma ciência que trouxesse a vida de novo. E eles não tiveram sucesso, mesmo com tanto dinheiro disponível. Parecia um delírio. De fato, a ressurreição de Cristo é uma afronta para a ciência, é uma incompreensão para a mente humana, é um delírio para os sem esperança, é uma maluquice para os entendidos desse mundo, estupidez para os perdidos de alma, perda de tempo para os condenados, mas para nós é o poder de Deus. E se entendermos essa realidade, precisamos receber em nosso coração com toda a força que há nele. Devemos abraçar esse maravilhoso milagre e sair para viver, ainda que percamos a nossa vida terrena. Como tem sido a receptividade a respeito dessa real situação de ressurreição? Os discípulos, ao serem informados pelas mulheres, saíram correndo para averiguar. A Bíblia, ela nos garante que existe a salvação na ressurreição em Cristo. E que nós precisamos, de fato, estar com a nossa esperança fixada nessa realidade maravilhosa. Um mundo onde só se prega morte, 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 morte. Precisamos começar a mudar essa mentalidade de dizer vida, vida em abundância, ressurreição, Cristo. E eu quero terminar com a mesma indagação do início. Porque está abalada, ó minha alma, se Cristo já se sacrificou por mim? Porque anda perturbado meu coração? Cristo ressurgiu e garantiu a nossa morada num lugar celestial, onde não haverá perturbação para a alma e nem inquietude para o coração. Cristo ressurgiu. Celebremos a vida que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que a nossa vida também possa estar caminhando para esse mesmo pensamento e para essa realidade. Jesus Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele, para a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quão magnífico é a Tua palavra. Que magnífico domingo! Um domingo onde as pessoas estavam desacreditadas. Um domingo em que as mulheres acordaram cedo porque a morte era a realidade que elas estavam vivendo. A morte do seu Senhor, mas elas foram surpreendidas pela ressurreição de Cristo. E nós somos surpreendidos a cada dia, porque o Senhor tem derramado vida sobre vida em nós. Ainda que o mundo esteja, de fato, olhando somente para o espaço chamado nascimento e ofício fúnebre, nós estamos olhando para a Nova Jerusalém, a cidade a qual o Senhor nos prometeu e preparou. Nós estamos olhando para a promessa do Senhor, a promessa que foi
sacramentada na ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ó Deus, nos dê alegria, alegria de viver, alegria de estar, ó Deus, com os nossos familiares, de viver, ó Deus, os momentos mais simples das nossas vidas, no deitar, no levantar, no café da manhã, no almoço, no jantar, numa ligação, num momento especial de devocionalidade. Senhor, derrama sobre a nossa vida alegria de viver uma vida com expectativa de que nós não seremos tragados pela morte, mas sim viveremos juntamente com Cristo, o nosso Senhor. Abençoe a sua igreja. Essa é a minha oração feita no nome santo e poderoso do Cristo ressurreto. Amém e amém.